Essa pessoa que é capaz de usar esse vocabulário com quem tem esquizofrenia, na verdade, é uma pessoa mais do que sem empatia. Por quê? Porque a pessoa que tem esquizofrenia, ela já enfrenta por si só uma gama de sentimentos que são muito difíceis de conviver, de coexistir no dia a dia. Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Leca Raine e aqui a gente fala sobre dois assuntos: autoestima e esquizofrenia. E esquizofrenia principalmente voltada para as pessoas que têm o transtorno da esquizofrenia ou para suas famílias ou amigos, pessoas que lidam com esse adoecimento. Olha só, vamos ao nosso tema de hoje, que é uma pergunta que eu recebi e eu fiquei muito feliz, na verdade, com essa pergunta, porque eu sempre peço a vocês sugestões de vídeos que eu possa gravar. E essa pessoa, olha só, eu recebi essa mensagem do Hélio Mota. E o Hélio disse o seguinte: ele quer saber como é que a pessoa que tem esquizofrenia pode lidar com essas pessoas que são desrespeitosas, que não têm um pingo de empatia e que chamam as pessoas que têm esquizofrenia de louco, maluco, ou que dizem que é uma demência, ou que finge que é uma demência. Aí ele pergunta: qual ferramenta podemos utilizar para lidar com situações delicadas no trabalho ou em outros lugares? Agradeço a sua ajuda. Abraço. Vou até tirar o óculos aqui para poder falar melhor com vocês, porque aí não dá o reflexo. Hélio, é o seguinte: as pessoas que usam esse tipo de vocabulário, as pessoas que agem dessa forma, dá para perceber que elas não têm um pingo de empatia por ninguém. Ou seja, elas não tentam se colocar no lugar da outra pessoa. Além delas não terem um pingo de empatia, de serem pessoas muito provavelmente egoístas, elas são ignorantes. Porque hoje já é sabido o que é a esquizofrenia, o que a esquizofrenia causa, e a demência passa muito longe de tudo isso. Demência é uma outra questão que tem a ver com envelhecimento cerebral, aí é uma outra coisa. Na verdade, é uma pessoa mais do que sem empatia. Por quê? Porque a pessoa que tem esquizofrenia, ela já enfrenta por si só uma gama de sentimentos que são muito difíceis de conviver, de coexistir no dia a dia. Esses sentimentos, eles se caracterizam pelo quê? Uma autoestima baixa, por exemplo. A pessoa se sente inferior. Por quê? Porque ela se compara com quem ela era antes, ou ela se compara com os amigos do passado também, que hoje muito provavelmente estão tendo ganhos em suas vidas, estão alcançando sucesso, e essa pessoa não está alcançando tudo isso. E a pessoa não consiga enxergar os seus verdadeiros valores, que são os seus valores internos. Ela não consegue enxergar isso, por ela se comparar com a pessoa que ela era antes. Isso, só a autoestima baixa já é uma questão. Mas tem também outros sentimentos que afetam a pessoa que tem esquizofrenia, como, por exemplo, a depressão. Por que a depressão também é muito recorrente nas pessoas com esquizofrenia? Porque a pessoa, ela muitas vezes, veja bem, não é sempre, pode ser que não aconteça com você, mas pode acontecer com muitas pessoas de terem depressão porque a sua capacidade cognitiva, por exemplo, decaiu. A pessoa percebe que ela não consegue mais estudar e aprender como antes. Ela percebe que ela não memoriza mais como antes as informações. Ela percebe que ela não consegue ter o mesmo desenvolvimento na fala, na comunicação interpessoal. Ela se sente deprimida por isso, porque ela percebe que houve perdas ao longo desse caminho, com esse
diagnóstico que ela obteve. Então, a depressão também pode ser muito recorrente. Além da baixa autoestima e da depressão, uma pessoa que tem esquizofrenia, ela pode passar também por uma grande ansiedade. E de onde é que vem essa ansiedade? Do medo do futuro, do medo do que possa acontecer. Ela muito provavelmente ela já passou e recebeu o diagnóstico porque ela teve um surto psicótico, então ela tem medo de que outros surtos aconteçam, ela tem medo de como vai ser a reação dela caso aconteça um surto, ela vai ter medo de como a família vai se comportar ou os amigos diante de um surto psicótico. Então, assim, isso tudo pode fazer com que a pessoa conviva com ansiedade, com depressão, com baixa autoestima. Agora imagine, além de tudo, ainda vem uma pessoa, tá, de fora ou mesmo de dentro do próprio seio familiar, chamando-a de louca, ou chamando-a de demente, ou dizendo que ela está fingindo e que ela pode trabalhar e fazer tudo o que ela quiser e que tudo isso é fingimento. É claro que essa pessoa ela não parou um minuto sequer para ler a respeito, para aprender a respeito, e mais do que isso, ela não tem aquilo que eu falei lá no início, empatia pelas outras pessoas. Mal sabe ela que a esquizofrenia pode nos chegar em qualquer fase da nossa vida. E qualquer pessoa está sujeita a ter esquizofrenia, ou ter um filho com esquizofrenia, ter um parente, um amigo com esquizofrenia. Então, assim, não é um adoecimento, e eu já falei aqui no canal que é muito raro, que não acontece. É claro que acontece, mais de 1 milhão de brasileiros têm esquizofrenia. Então, assim, é uma doença, um adoecimento que é recorrente na sociedade. Isso, olha, de anos, de séculos atrás. Hoje em dia é que a gente tem a esquizofrenia como a gente conhece hoje, com tratamento, com novos medicamentos, com médicos especialistas. Antes era tudo muito difícil, mas hoje em dia as coisas estão mais fáceis. E essa pessoa que não se deu ao trabalho de sequer pesquisar um pouco sobre esquizofrenia, vem cá, você acha que ela merece um pouquinho assim da sua consideração, ou do seu tempo, ou do seu sofrimento? Não, não merece. E eu vou dizer mais, quem é essa pessoa que é capaz de te chamar de louco ou de louca? Ela pode ser uma pessoa que gostaria de estar no seu lugar. Estranho, né? Ouvir isso, não parece estranho? A pessoa gostaria de ter o mesmo adoecimento que eu? Sim, pode ser que essa pessoa, ela gostaria, veja bem, de forma inconsciente, ela não é premeditada, ela não fica pensando, eu queria ter a vida do fulano, mas ela fica pensando inconscientemente no quanto ela gostaria de ter o quê? As ferramentas de enfrentamento que você tem, a sua força interior, a forma como você lida com as suas questões. Muitas vezes essa pessoa gostaria de ter isso. É por isso que eu digo que ela gostaria de estar no seu lugar, de ser como você. Porque você muitas vezes não consegue enxergar o seu próprio valor. Porque veja bem, essa pessoa que te chama de louca, se ela estivesse de fato no seu lugar, será que ela estaria aqui assistindo um vídeo na internet, tentando se informar, tentando se melhorar, tentando conhecer, tentando um tratamento acerca desse adoecimento? Muito provavelmente não. Essa pessoa ela não tem recursos, ela não tem muitos recursos para poder pensar e agir em prol de um benefício comum e nem de um benefício próprio. Então, na verdade, essa pessoa sim, pode ser que ela gostaria de estar no seu lugar, justamente pelas habilidades que ela sabe que você tem e que ela não tem. Tá? Porque assim, muitas vezes ela pode ser muito bem sucedida na vida, mas olha,
De repente, ela teve muito mais facilidades do que você. E por si só pode ser que ela não enfrente nenhuma doença que exija dela essas ferramentas, sabe? Essa força interior para agir. Então pode ser que essa pessoa seja sim uma pessoa fraca. E ela se reconhece como fraca, então o que é que ela vai fazer? Ela vai atacar aquela pessoa que para ela é mais forte do que ela. Então, diante de tudo isso que eu trouxe, que eu te falei agora, é o seguinte: de que forma você vai querer ouvir o que essa pessoa está te falando? Você vai realmente acreditar que ela é correta e que você é louco ou louca e que você é demente e que você vai acreditar nesse estigma que cerca a saúde mental? É isso? Você vai acreditar nesse estigma? Você vai aceitar esse preconceito vindo dessa pessoa? Então só depende de você como é que você vai agir ao ouvir esses vocabulários impróprios vindos de pessoas pouco preparadas, pouco informadas e pouco empáticas, ou seja, pessoas egoístas que só pensam em si. Tá, mas acontece que o Hélio perguntou também em relação ao trabalho. E no trabalho, e se você estiver trabalhando e ouvir algo a respeito? Aí você vai ter que ponderar até que ponto é importante você ter um bom clima, um apaziguamento dentro do trabalho, nessa troca de informações que acontecem dentro de uma empresa, até que ponto isso é importante para você. E aí você vai ouvir, entrar aqui e sair aqui. Aliás, eu acho que em qualquer situação, você não precisa se defender argumentando e tentando falar com uma pessoa assim. Seja no trabalho, seja em casa, seja em qual ambiente que você foi taxado como louco ou maltratado com palavras grosseiras, eu acredito que você não deve sequer mover uma palha para sair do seu local, sabe, de onde você está se sentindo confortável para poder se defender de uma pessoa assim. Ouça, deixa ela falar. Ela não sabe o que está dizendo, ou se sabe é porque ela não merece a sua amizade. Isso é, assim, o resumo da ópera. Se essa pessoa te atinge desse jeito, é porque ela não merece um pingo da sua atenção. Muito menos merece que você sofra por algo que ela disse, ou algo que ela disse porque ela nem sabe ao certo quem ela é, quanto mais o que ela está dizendo. É isso aí, que bom que você está aqui comigo. Eu estou muito feliz por causa disso. Estamos crescendo aos poucos esse canal e eu peço que você me ajude, se você puder compartilhar esse vídeo com outra pessoa, se você puder dar o seu like também, se inscrever no canal. Caso você ainda não seja inscrito ou inscrita, você vai me ajudar muito. Então é isso aí, um beijo. Fique aqui sempre com a gente. Tchau, até o próximo vídeo. Fique com Deus. Ótima semana.